Nosso texto dessa semana é a continuidade de Efésios 4, segunda parte do capítulo, e duas coisas importantes na lição desta semana. É uma lição simples, uma lição bastante direta, bem objetiva, diria simples realmente. Simples a lição de a gente ler e de a gente estudar, e de todas as lições de Efésios é a mais difícil de praticar. Se há uma parte difícil no livro de Efésios, no sentido da prática cristã, é a lição dessa semana. E se há uma lição fácil de entender no livro de Efésios, é a lição dessa semana. Então, tá fácil para mim, que é só passar a lição, difícil para vocês que vão ter que cumprir durante a semana. Brincadeiras à parte, vamos ao texto. O que acontece na lição dessa semana? Se vocês repararam, vem um crescendo acontecendo no livro de Efésios. A gente começou o livro de Efésios com um olhar bem claro do que é a redenção, do que é um Deus que, antes da fundação do mundo, já antevendo o processo do pecado, se planeja para resolvê-lo em definitivo e escolhe uma forma dessa resolução, a forma, a entrega do filho, a forma, a morte do filho. Deste crescendo do início da lição do trimestre, a gente vem percebendo o aprofundamento dessa tese da redenção em vários aspectos dessa tese, até que a gente chegou na lição do capítulo 4, a introdução do capítulo 4, no centro da fé cristã. Por que esse crescendo? Ou seja, a gente começar lá atrás, antes da fundação do mundo, passar pelo processo da divindade de Cristo e a previsão da resolução do problema do mal, o tamanho do amor de Deus em conceder o seu filho, o aprofundamento dessa tese nos diversos aspectos da redenção e culminando com a fé, com o objeto central da fé, o ponto central da fé no início do capítulo 4 e a partir daí a distribuição dos dons. Todo esse caminho percorrido por Paulo nessa parte introdutória da lição, as suas orações, seus anseios, a preocupação com o futuro da igreja, a preocupação com o futuro do cristianismo, todo esse processo culmina em uma missão a ser executada e a distribuição dos dons do Espírito para a execução dessa missão. Assim concluímos a lição da semana passada. O problema é quem recebe os dons. E aí, quando a gente vira a página no capítulo 4, vem uma exortação. Qual é a exortação? Aquele que recebe o dom do Espírito tem um comportamento que é análogo ao dom que foi recebido. Ou seja, aqueles que recebem o dom do Espírito vivem a partir desse Espírito. São transformados por esse mesmo Espírito e manifestam na vida essa transformação. Por isso, um freio aqui, há uma pausa aqui. Paulo dá uma pausa e olha, existe uma questão primordial a ser percebida por aqueles que vão receber de vocês a apresentação da missão. Ou seja, eles precisarão ver em vocês a transformação que vocês estão dizendo que acontece. Vocês vão estar levando para eles a proposta de que Cristo os salvou, de que Cristo os retirou da vida de pecado para um contexto de vida em Cristo, de que a transformação está disponível, de que o poder para essa transformação está disponível, mas essas pessoas vão querer saber se isso de fato acontece mesmo. E o jeito de saber se isso de fato acontece mesmo é ver naqueles que estão apresentando a mensagem essa transformação ocorrendo. Essa é a essência da lição dessa semana. Basicamente, é disto que a lição fala. Vamos ao texto. Como eu falei, o texto é bem simples, mas bem interessante na forma como ele está posicionado, como ele está escrito por Paulo. Paulo vai o tempo inteiro fazer contrastes, vocês repararam isso na lição. Esses contrastes vão ter uma parte negativa e uma parte positiva. Ou seja, ele mostra o que tem que ser erradicado da vida do cristão e mostra o que tem que ser desenvolvido na vida do cristão. E, em alguns pontos dessas falas, ele ainda acrescenta um axioma lógico, uma explicação do porquê. Ou seja, isso deve ser retirado, isso deve ser acrescentado à vida do cristão por causa disso aqui. Essa é a maneira como ele escolheu desenvolver essa segunda parte do texto do capítulo 4. Vamos à leitura. Se alguém puder me ajudar, só para os dois poderem trabalhar. Afinal de contas, por que eu vou trabalhar sozinho, já que eles estão apostos ali? Então, quem me ajuda com a leitura do texto, primeiro bloco, versos 17 até o verso 21. E digo isso e testifico no Senhor,
para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Até o 22? Pode continuar. Já que você entrou no 22, vai até o 25, 24. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que acontece nesse texto aqui? Como é que começou o texto? Paulo está falando para quem? Para gentios. Independente de quais sejam as igrejas que leiam essa carta, ele está falando para gentios. E o que ele diz? Ele começa dizendo: não andeis como andam os gentios. Isso é estranho em Paulo, porque Paulo usualmente traz os gentios para um processo de acolhimento. Afinal de contas, havia uma briga entre a igreja judaica cristã e a igreja gentílica cristã. E Paulo é o defensor da igreja gentílica cristã. Não que ela precisasse de defesa, mas em função das acusações equivocadas produzidas pela tradição judaica. Só que agora ele olha para esses mesmos gentios e dá uma bronca nesses gentios, dizendo, gentios conversos, obviamente, né, cristãos, e diz para eles que eles não devem andar como andavam os gentios. Do que Paulo está falando? Há uma coisa interessante quando a gente olha a história dos gentios. Os gentios viviam debaixo do desenho do paganismo, típico do mundo greco-romano. O paganismo do mundo greco-romano, principalmente o do romano, era um paganismo de nível bastante baixo nas suas práticas, tanto religiosas quanto de conduta moral. Os romanos, aliás, são reconhecidos de maneira bastante clara pela sua depravação moral. Quando Paulo olha para esse povo e começa essa descrição, se vocês repararem com atenção, essa descrição é uma descrição de decadência, ou seja, uma escada descendente de hábitos, de atitudes e de posturas que chega ao limite máximo possível disponível para isso. Ou seja, ele termina a sua apologia dizendo que eles se entregaram à dissolução com avidez para cometerem toda sorte de impureza, ou seja, não há nada de ruim que esse povo não estivesse fazendo. Chegaram no limite máximo nas duas direções: violência, em todas as ordens da violência, física, moral, emocional, etc. E do outro lado, todo o desenho de depravação moral, até o limite extremo disso. É para esse nível de conversa que Paulo traz essa questão: não andem segundo os gentios. Ou seja, Paulo está chamando a atenção da igreja cristã para olhar para fora e observar de onde eles vieram e o quanto é fácil voltar para lá. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, basta o início de um escorregão e esse leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, e você vai chegar ao nível de endurecimento tal que vai se comportar dessa forma. Esse é um aspecto. O segundo aspecto importante que Paulo levanta aqui é que talvez a religião seja de fachada. Talvez para vários deles o processo da conversão seja um amenizar da culpabilidade do coração, ou seja, eles aceitaram a graça do Cristo, mas não o resultado da imposição dessa graça na transformação do ser humano à imagem desse Cristo. Ou seja, a graça é só aquele algodãozinho com o curativo que faz passar a dor, mas não resolve a causa. É disto que Paulo está falando aqui. Ou seja, ele olha para a igreja e ele tem um receio de que a igreja esteja usando o cristianismo como forma de amenização da culpa. E isso vai produzir um resultado deletério, devastador à cristandade. Dentro desse contexto, ele mostra a causa. Qual é a causa?
vocês têm se tornado obscurecidos no entendimento e endurecidos no coração. E ele usa duas coisas importantes como referência. O primeiro elemento é vocês se tornaram treva. Treva no sentido pleno, a ponto de não enxergar a verdade. E no outro extremo, a dureza do coração, que é o comportamento resultante dessa perda de perspectiva do evangelho. Óbvio que Paulo está falando aqui ainda no processo preventivo. A igreja não chegou neste nível de depravação, a igreja não chegou nesse nível de comportamento. Mas se continuar do jeito que está, é para lá que vai. E por isso a advertência nesse momento da fala de Paulo. E aí ele coloca uma condicionante aqui. Não foi assim que vocês aprenderam no Cristo, de Cristo. E aqui tem duas coisas interessantes. Uma delas é a forma como ele escolhe apresentar o aprendizado, ou seja, não fomos nós os apóstolos, nem os meus discípulos que ensinaram vocês, vocês aprenderam diretamente de Cristo. O que Paulo está dizendo, se Cristo não estava mais lá? Os sujeitos que levaram a mensagem para eles aceitaram a transformação de Cristo a ponto de que já não eram mais eles que viviam, era Cristo que vivia a partir deles. Paulo mesmo diz isso dele mesmo. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Qual é a proposta de Paulo para os outros? Ora, se isso aconteceu em nós e vocês tiveram a chance de assistir isso acontecendo em nós, isso significa que vocês aprenderam diretamente de Cristo. Portanto, a responsabilidade de prática resultante desse aprendizado é ainda maior, porque não é conosco que vocês têm que conversar, é com aquele que vos ensinou. E ele chama a atenção da igreja para essa direção, mas ele coloca uma condicional aqui. Se é que, de fato, vocês têm ouvido o que ele tem dito. Ou seja, ele põe um ponto de interrogação aqui. Será que vocês realmente escutaram o Cristo ou vocês só olharam para nós? Porque se olharam só para nós, vocês têm uma desculpa para fazer o que estão fazendo. Mas se vocês escutaram de Cristo, não há desculpa. Ou seja, vocês estão usando a gente como desculpa para o pecado. Vocês estão usando as nossas falhas como desculpa para o pecado. Ou seja, vocês estão olhando para o emissor ou vocês estão olhando para aquele que está servindo de canal. Essa é a fala de Paulo nessa introdução do texto. Depois que ele pontua todas as questões negativas, ele inverte a tese e passa a mostrar as questões positivas que devem acontecer. E a primeira que ele traz é no sentido de que, quanto ao trato passado, vocês devem se despojar, ou seja, se desvestir do velho homem. E aqui ele usa uma metáfora típica da época, que é a troca de roupas para uma festa. Que é você sair de um desenho da roupa usual e ter a chance de colocar uma roupa nova para uma festa. E qual é a festa? A festa é a renovação produzida pelo Espírito e a transformação na direção da verdade. Portanto, qual é a roupa que eu tenho que tirar e qual é a roupa que eu tenho que colocar? A roupa que eu tiro é a roupa da concupiscência, do engano, da mentira. Qual é a roupa que eu visto? É a roupa da verdade, da dignidade, da justiça. Essa é a inversão que Paulo propõe nessa primeira parte do texto. Por que é interessante essa metáfora que ele usa? Porque o público-alvo dele são os gentios, não são os cristãos judeus. Sendo os cristãos gentios, eles estão acostumados com esse tipo de abordagem, porque os cristãos judeus não estariam, porque eram a maior parte deles muito pobres e a maior parte deles só tinham a roupa do corpo, literalmente. Diferente dos gentios, principalmente se a gente estiver falando dos gentios laodiceanos ou mesmo os efésios, que eram ricos, eram gregos. Mas há um detalhe: eram ricos, eram gregos, conheceram um outro desenho de vida diferente dos judeus cristãos, mas quando se tornaram cristãos, muitos deles perderam tudo. E aí se torna interessante a metáfora que Paulo está usando, porque para quem perdeu tudo, uma proposta de que eu tenho que me despojar do velho homem para me vestir do novo é uma metáfora, no mínimo, interessante e curiosa para quem só está com a roupa do corpo.
Ou seja, há uma proposta no Evangelho, que é trazer algo novo para quem já não tem mais nada. Isso é curioso na metáfora que Paulo escolhe. A sequência do texto, a partir do verso 25, ele vai para uma segunda área comportamental e ele vai ilustrar de forma prática esses elementos degenerativos que na parte teórica estão apresentados no primeiro momento. Ou seja, primeiro ele mostra o que acontece no coração, com uma metáfora mostra a transformação que deve ocorrer, depois ele desce ao nível prático. Olha, do que eu estou falando? Quais são os comportamentos espelhados na vida daquele que abandonou os caminhos de Deus ou está trilhando um caminho superficial de conversão? Então, vamos para o verso 25 em diante, para ver o que Paulo traça aqui, até o verso 30, nesse segundo bloco. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Beleza? Percebemos 4 comportamentos aqui. Comportamento número 1, a troca da mentira pela verdade. Qual é a motivação? Somos membros uns dos outros. Ou seja, se o coração disser para a cabeça que não está doendo o coração e a cabeça acreditar, o dia que tiver um infarto, a cabeça para. Entenderam a questão? A lógica da comparação que Paulo está fazendo? Ou seja, se somos membros uns dos outros, se um membro sonegar informação para o outro membro, quando der ruim de verdade, para tudo. Então, por uma questão de cooperação, a verdade transita entre todos. Lembrando que verdade aqui não é um atestado de ignorância. Ignorância no sentido pejorativo da palavra ignorância. Okay? Ou seja, não é um atestado para ser um sujeito atabalhoado que sai descendo do sarrafo na cabeça de todo mundo, ou batendo em todo mundo, ou brigando com todo mundo. Aqui a verdade é no sentido da transparência, no sentido da equidade da informação, no sentido do lidar com o processo da maneira adequada para que a estrutura inteira seja harmônica. É disso que ele está falando. A motivação, então, percebe? Tem um axioma negativo, um positivo e a lógica, a razão para isso acontecer. Segunda informação, irai-vos, mas não pequeis. E aqui tem 2 informações interessantes. Primeiro, ira não é pecado. Afinal de contas, se fosse pecado, toda vez que a Bíblia diz que Deus se irou, Deus pecou. Irar não é pecar. O que é pecar? É o que eu faço depois da ira. Okay? A ira não é pecado, desde que ela seja ira contra o quê? Contra o pecado, não contra o pecador. Okay? Deus se ira contra o pecado, mas morre pelo pecador. Portanto, irai-vos, mas não pequeis, tem a ver com isso. Como eu falei, uma lição simples. Simples de dizer, difícil de viver. Na sequência, o que ele diz? Não deem lugar ao diabo. Ou seja, axioma positivo, axioma negativo e a razão. Qual é a razão? Toda vez que irado você passar do limite, deu lugar a quem? Ao diabo. E a partir daí está no controle dele. O que vier daí para frente é só desgraça. Na sequência, ele usa mais 2 outras estruturas de comparação. Aquele que roubava, não roube mais. Por que razão? Para poder ajudar o necessitado com o fruto do seu trabalho. Entenderam a coisa interessante que tem aqui? Ou seja, Robin Hood não é bíblico. Ok? Simples assim. Robin Hood não faz parte da Bíblia. Ainda que a justificativa seja nobre, roubar para dar aos pobres não é parte do desenho bíblico. O desenho bíblico é o quê? Trabalhe e com o fruto do teu trabalho ajude o necessitado.
Terceira liçãozinha. Quarta lição, qual é? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a palavra para edificação. Então, o lado negativo é não fale besteiras, não fale coisas que sejam torpes. Lado positivo é fale aquilo que edifica. Produza edificação ao seu redor a partir daquilo que você fala. Ou seja, tem que buscar na fonte. Lembra quando Jesus diz: Eu vos enviarei outro consolador? O que ele disse a respeito do consolador? Ele vai dizer, ou vai falar, a respeito de tudo o quê? Que ele tem ouvido. E ouvido de quem? De com quem o consolador estava. Com quem o consolador estava antes de vir? Jesus estava aqui, prometendo a vinda do consolador. Com quem o consolador estava? Com o Pai, de quem ele ouviu todas as coisas. Óbvio, isso é uma metáfora, porque se o Espírito é Deus, o Pai é Deus e Cristo é Deus, é só uma metáfora, porque a onisciência já dizia que ele sabia tudo. Mas por que a metáfora? Para dizer a fonte do conhecimento é Deus. Então, o que edifica? A palavra. Tua palavra é a verdade e ela é para edificação. Portanto, qual é a instrução aqui? Que eu substitua a palavra torpe pela palavra de Deus. Então, quanto mais próximo eu me torno da palavra de Deus, no sentido de leitura, no sentido de estudo, no sentido de convivência, no sentido de meditação, mais óbvia se torna a palavra de Deus na minha fala. Quanto mais distante eu estou da palavra de Deus, quanto mais distante eu estou do convívio com a palavra de Deus e da prática da palavra de Deus, mais torpe se torna a minha fala. Então, a instrução é essa por trás desse binômio positivo e negativo, desse pedacinho do texto. E aí o que acontece na sequência? Não, percebe qual é a razão? Não entristeçais o Espírito. Por que razão? Qual era a missão do Espírito quando veio ao mundo? 3 estágios da missão. Percebe? O Espírito vem no meu ouvido e me convence do pecado. Me leva para onde? Para a justiça de Cristo. E me aponta para que direção? Eu estar de pé no juízo, porque eu fui justificado em Cristo e o pecado já não me domina. Por que entristecer o espírito? Porque se eu me afasto da justiça, o pecado toma conta e eu sou réu no juízo e o espírito perdeu tempo. Ou seja, ele trabalhou por nada. Não entristeçais o espírito, no qual fostes selados no dia da redenção. Ou seja, quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador pessoal, o que aconteceu imediatamente? Meu nome foi inscrito no livro da vida, selado para o dia da redenção. Se eu volto atrás, tem que apagar, e aquele que escreveu se entristece. Entenderam o que acontece? Essa é a história por trás desse entristecer o espírito. E aí, como é que termina o texto? Verso 31 e 32 termina assim: Longe de vós toda amargura. Aí vem uma listinha. Tudo que estava antes vem para a lista. Longe de vós esteja toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, todas as blasfêmias, bem assim como toda malícia. Ou seja, é um resumão. O verso 31 é um resumo de tudo que estava antes. Ou seja, é a lista das coisas que eu tenho que jogar fora. E aí vem o verso 32. Antes, e aí vem a lista das coisas que eu tenho que pôr para dentro. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Qual é a razão? Qual é a motivação? Deus em Cristo vos perdoou. Qual é o comportamento? Sejam benignos, sejam compassivos, perdoando-vos uns aos outros, pelo exemplo de Cristo. Como eu falei, é uma lição simples, uma lição bastante simples. Qual é a parte complicada dessa lição? A prática. Por que que a prática é complicada? A prática é complicada porque eu sou um desgraçado pecador. Só por isso. Só por esse detalhezinho. Como é que a gente resolve essa conta? Do desgraçado pecador que eu sou.
Lembram de Paulo em Romanos, capítulo 8 e capítulo 7 no finalzinho? No capítulo 7, no finalzinho, o que Paulo vê em si mesmo, olhando para o espelho? Com a minha mente eu quero servir a Cristo, mas vejo no meu corpo outra regra, outra lei que me domina, que me conduz para onde? Pecado, para toda a listinha que está ali. E aí o que ele chega à conclusão? Miserável, desgraçado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se ele para aí, acabou tudo. Mas ele continua e diz, graças a Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que me livrou tanto do pecado quanto da morte. Ou seja, qual a única alternativa? Morrer em Cristo, para viver em Cristo. Simples, prático, direto. Mas só tem um jeito. Tem que voltar lá para Lucas e ler o texto de Lucas, na frase de Jesus, sobre essa questão. Quanto tempo e em que tempo isso tem que acontecer? Cada um, cada dia, bota a cruz nas costas. Lembra? E vem e não é uma vez lá no batismo, não é uma vez lá atrás na conversão, não é todo santo dia. Abre o dia, o que eu tenho certeza. Taca a cruz nas costas, segue o dia em Cristo. Termina o dia, olha para trás e o que eu vejo? Alguns altos, alguns baixos. Pelos baixos me arrependo e peço perdão. Pelos altos agradeço e vou dormir. Novo dia, nova cruz, segue a Cristo. É assim que funciona. Se não for assim, sem chance. Porque se depender exclusivamente de nós, só tem uma coisa que vai resultar sempre. É a listinha do final do texto. Em algum desses pontos a gente é pego, se não em todos, ao longo de todo o dia. Que Deus nos dê a graça, nos dê a possibilidade de que a gente, entendendo isso, carregue a cruz, siga Cristo dia após dia para conseguir que isso seja de fato a realidade na nossa vida, para que os outros vejam o Cristo que vive em nós. Nos vemos sábado que vem, ou hoje à tarde para quem estiver por lá, com a sequência dessa lição. Bom sábado para todos, vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelo sacrifício de Cristo, pela graça maravilhosa que nos alcançou, mas também te agradecemos pelo poder do Espírito que nos está disponível para que possamos, na nossa vida prática, demonstrar a transformação produzida pela ação desse Espírito em cada um de nós. Dá, Senhor, que possamos, na compreensão da Tua Palavra, no estudo e na perspectiva dessa transformação, permitirmos a atuação do Teu Espírito para que outras pessoas percebam em nós esse mesmo Cristo maravilhoso e sintam o desejo de viver com Ele. Dá, Senhor, que pelo nosso trabalho, pela nossa ação, pelo cumprimento da missão, possamos abreviar a Tua vinda e ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.